Olá pessoal, vamos retomar a análise do regimento interno da Alerj, agora resolvendo algumas questões que elaborei acerca do título 2, que trata sobre os órgãos da Alerj, né? Da mesa diretora, presidência, secretaria e comissões. Tá? Estas questões são questões que consideram cruciais, pontos principais deste tema do título 2, que você deve memorizar, gravar, aprender para fazer uma boa prova sobre este assunto, tá bom? Além daqueles temas que estão ao final de cada um dos vídeos que venho fazendo sobre o regimento interno, né, trazendo dicas para memorizar, além daqueles, esses aqui são principais, você tem que memorizá-los para fazer uma boa prova, tá bom? Vamos começar. Primeira questão. A mesa diretora da Alerj, nos termos do regimento interno, é composta por... Esta questão eu considero muito importante. Por quê? Houve uma alteração na composição da mesa diretora em 2015. Antigamente, a mesa diretora tinha 9 membros efetivos e 4 suplentes. Hoje, a mesa diretora possui 13 membros efetivos, todos com direito a voto. Lembram dessa situação, né? Antes tinham os suplentes, hoje são os vogais. Então não esqueça essa situação. Vamos ver qual alternativa a gente marcaria. Letra A. 1 presidente, 3 vice-presidentes, 3 secretários e 3 vogais, todos efetivos e com direito a voto. O único erro aqui é na quantidade de vice, de secretários e de vogais. Não são 3. São 4 cada um deles, né? 1 presidente, 4 vice, 4 secretários e 4 vogais. O resto está certo. Todos eles são efetivos e possuem direito a voto. Letra B. 1 presidente, 4 vice-presidentes, 4 secretários e 4 suplentes, que substituirão os vice-presidentes e os secretários em suas eventuais faltas às reuniões, ocasião em que também terão, né, o direito a voto. Esta redação era a redação anterior que tinha no regimento interno. Depois da resolução 11 de 2015, não é mais essa redação e mudou para a que tratei no início. 1 presidente, 4 vice, 4 secretários e 4 vogais, todos efetivos e com direito a voto. Letra C, 1 presidente, 3 vices, já está errado, 3 secretários também, 3 suplentes, aí só alterou a letra B para de 4 para 3, né? Então, não é a letra C também. Letra D, 1 presidente, 4 vice-presidentes, 4 secretários e 4 vogais, que substituirão os vice-presidentes e os secretários em suas eventuais faltas às reuniões. Até aqui tudo bem, né? A gente viu que, em que pese não tem essa redação expressa lá no dispositivo regimental que trata sobre a composição da mesa, mas a gente viu que os vices serão substituídos pelos secretários, que serão substituídos pelos vogais. Ocorre que a parte final da letra D está errada, ocasião em que também terão direito a voto. Negativo. Os vogais terão direito a voto substituindo ou não os vice e os secretários. Terão direito a voto desde o começo, juntamente com os demais membros da mesa diretora. Tá? Então está errado por este motivo. E letra E, 1 presidente, 4 vice-presidentes, 4 secretários e 4 vogais, todos efetivos e com direito a voto. É esta alternativa que você deve marcar nesta questão. Letra E. Segunda questão. Acerca da mesa diretora e da presidência, julgue os itens. Item 1. Os membros da mesa diretora não poderão fazer parte da liderança, presidir comissões permanentes ou integrá-las. Vimos que os membros da mesa diretora realmente eles não podem ser líderes nem vice-líderes, não podem ser presidentes de comissões permanentes, mas poderão integrá-las. Vimos isso quando estudamos essa matéria. Então está errado por esse motivo. Item 2. A mesa se reunirá ordinariamente uma vez por semana, em dia e hora pré-fixados.
e extraordinariamente sempre que convocada pelo presidente e por 5 de seus membros efetivos, sendo vedado ficar em reunião permanente, exceto quando decidido pela maioria de seus membros efetivos. O único erro desta questão é 5 membros. Antigamente era 5 membros, era pelo presidente ou por 5 membros efetivos. Hoje é pelo presidente e por 7 membros efetivos. Tá bom? Muita atenção, gente. Ah, professor, isso é pegadinha. Meu amigo, é assim que vem na prova. É assim que vem questão. E, em tese, são questões consideradas fáceis, porque é apenas aquela redação que consta no regimento, não precisa fazer maiores digressões sobre o tema, né? Não precisa ler um livro, uma doutrina, uma jurisprudência para entender melhor. Basta ler expressamente o que está lá e saber se a prova está cobrando igualmente. Tá? Em tese, é tido como fácil questões que cobram regimento interno de qualquer órgão. Tá bom? Item 3. Perderá o lugar o membro da mesa diretora que deixar de comparecer a 5 reuniões consecutivas sem causa justificada. Perfeito, né? Destaquei que não precisam ser reuniões ordinárias ou extraordinárias. Sendo uma ou outra, somando 5, aí ele já vai perder o lugar na mesa diretora. Item 4. Das decisões do presidente, excluídas as que em questão de ordem, caberá recurso à mesa diretora em primeira instância e ao plenário em segunda e última instância, devendo a decisão ser proferida em 5 dias úteis, contados a partir da primeira reunião subsequente da mesa diretora. É a mesma redação constante no regimento interno. Tá certo também. Item 5. O presidente poderá votar em plenário para desempatar o resultado da votação ostensiva. Aberta, né? Vimos isso também, que o presidente ele votava para desempatar quando fosse uma votação aberta, ou se fosse uma votação secreta, ele votaria normalmente, e para os dois casos a sua presença contaria para quórum de presença. Ocorre que vimos que a emenda constitucional número 20 de 2001 dispôs que não há mais essa votação secreta, todas as votações são abertas. Então, esse dispositivo regimental ele caiu diante dessa redação da Constituição do Estado, dispondo de modo diverso, tá bom? Então, o item apresenta que ele vai votar para desempatar na votação ostensiva. Não está errado isso, tá certo, né não? Então, a letra a ser marcada é a letra D, que dispõe que somente os itens 3, 4 e 5 estão corretos, tá certo? Seguindo, questão 3, acerca das comissões da Alerj, julgue os itens. Item 1. Os membros das comissões permanentes e das comissões temporárias serão designados mediante indicação dos líderes de partido ou bloco parlamentar, por ato do presidente da Assembleia, publicado no Diário Oficial do Poder Legislativo. Tá certo, né? Destaquei que indicar membro de comissão é competência dos líderes. Designá-los no Diário Oficial é competência do presidente, tá? Se o líder não fizer a indicação no prazo estipulado, aí o presidente fará a escolha dentre os membros daquela bancada que deve ser representada na comissão, tá? Mas só nesse caso. Então, o item está correto, porque é a mesma redação constante no regimento. Item 2. Nas comissões permanentes e temporárias, cada partido pode ter tanto os suplentes quanto são os membros efetivos. Frisei isso, né? A mesma quantidade de membros efetivos de uma bancada é representada também pela mesma quantidade de suplentes. Porque se vagar ele ficar ausente, não puder ir, estiver de licença por algum motivo, o suplente fará essa substituição daquela mesma bancada, tá bom?
Item 3. Os suplentes somente poderão votar no caso do membro efetivo de seu partido estar licenciado, impedido ou ausente, podendo, contudo, participar dos trabalhos da respectiva comissão. Tá certo também. O suplente só vai ter direito a voto no momento em que ele estiver substituindo o membro efetivo. Porém, ele pode participar da comissão mesmo que o membro efetivo esteja presente. Ele só não vai poder votar, né? Da mesma forma que o suplente e qualquer outro parlamentar que não faça parte daquela comissão. Tá certo? Então aqui todos os itens estão corretos, né? Então a letra a ser marcada nesta questão 3 é a letra A. Questão 4. Sobre a composição das comissões permanentes da Alerj, marque a alternativa correta. Letra A. Iniciados os trabalhos de cada sessão legislativa, a mesa diretora, dentro do prazo improrrogável de 10 dias úteis, providenciará a organização das comissões permanentes. Aqui, esta letra A é para ver se você sabe o prazo dessa designação, tá certo? Então, a cada sessão legislativa, a mesa diretora vai sim organizar os trabalhos das comissões, né? Vai providenciar a composição nova das comissões. E aí não vai ser em 10 dias úteis. Conforme o artigo 25 do regimento, o prazo é improrrogável, mas é de 15 dias. Do início da sessão legislativa, tem o prazo improrrogável de 15 dias para que haja a organização das comissões permanentes para aquela sessão legislativa, até o final do ano. Tá? Então o erro é porque diz que é 10 dias úteis, e não é 10 dias úteis, e sim 15 dias, e nem é dia útil. Letra B. Os membros das comissões permanentes e das temporárias serão designados mediante indicação dos líderes de partido ou bloco parlamentar por ato do presidente da Assembleia, publicado no Diário Oficial do Poder Legislativo. Vimos isso numa questão anterior, né? Tá certo. Os líderes farão a indicação e o presidente fará a designação, publicando no Diário Oficial. Então a letra B está correta, deve ser marcada. Vamos ver o que tem de errado na letra C, D e E. Letra C. Os suplentes somente poderão votar no caso do membro efetivo de seu partido estar licenciado, impedido ou ausente, não podendo ainda participar dos trabalhos da respectiva comissão. Também vimos numa questão anterior. Ele pode sim, ele e qualquer outro deputado que não faça parte da comissão, pode participar dos trabalhos da comissão, só não vai poder votar. Tá certo? Então o erro é afirmar que seja membro suplente, seja membro que nem faça parte da comissão, ele não pode participar dos trabalhos. Este é o erro desta letra C. Letra D. A Comissão de Constituição e Justiça é composta por 5 membros efetivos. Gente, trato demais sobre a Comissão de Constituição e Justiça e você tem que memorizar que a composição, pelo menos dela, é de 7 membros. Né? Vimos que dentre as 36 comissões permanentes da Alerj, apenas 7 possuem 7 membros efetivos. Todas as demais comissões possuem 5 membros efetivos. Então você tem que memorizar quais são estas 7 comissões. Né? No vídeo que tratei sobre as comissões permanentes, ao final eu apresentei aquele tópico que você tem que memorizar quais são as comissões que têm a quantidade de membros relacionada a 7 membros. Você tem que memorizar. Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, Comissão de Educação, Comissão de Saúde, Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, Comissão de Tributação, Controle de Arrecadação Estadual e de Fiscalização dos Tributos Estaduais e Comissão de Cultura. Estas têm 7 membros efetivos. Todas as demais possuem 5. Então a letra D está errada porque diz que tem 5 membros efetivos a CCJ. Letra E. A Comissão de Ciência e Tecnologia é composta por 7 membros. Acabamos de citar quais são as que têm 7 e não falamos da Comissão de Ciência e Tecnologia. Portanto,
ela tem 5 membros, tá certo? Então a letra a ser marcada nesta quarta questão é a letra B de bola. Questão 5. Considere os itens a seguir. Item 1. Discutir e votar o projeto de lei que dispensar na forma do regimento a deliberação do plenário, salvo o recurso da maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa. Item 2. Convocar o governador, o secretário de Estado ou o procurador-geral do Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Item 3. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. São competências gerais de toda a comissão permanente da ALERJ o que se afirma em quais itens. O item 1 possui um erro. Ele dispõe que compete às comissões discutir e votar projeto de lei que dispensar na forma do regimento a deliberação do plenário. Até aqui está tudo certo. Salvo o recurso da maioria absoluta dos membros da Assembleia. Está errado, não é maioria absoluta. É 1/10 dos parlamentares. Tá? Memorize este dado. Item 2. Qual é o erro? Ele dispõe que as comissões podem convocar o governador. A Constituição, nem a federal, no âmbito federal, é claro, e nem a estadual, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, não autoriza essa interferência do Poder Legislativo no Poder Executivo, de convocar o governador nesta situação para a prestação de informações. No caso dos secretários de Estado e Procurador-Geral do Estado, as Constituições Federal e Estadual permitem essa situação e aí não tem problema. Então o erro é estabelecer que convocar o governador, as comissões podem fazer, e isto está errado. Tá? Frisei isto no vídeo também. Item 3 está certo. As comissões elas podem solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão quando estiverem nas suas atividades, elas podem buscar esse depoimento. Tá? Então, o único item correto é o item 3. Então, a letra a ser marcada nesta questão 5 é a letra E de escola. Questão 6. As comissões da ALERJ podem ser permanentes ou temporárias. Sobre estas últimas, analise os itens a seguir. Item 1. As comissões especiais que terão a finalidade de representar a Assembleia em atos externos serão constituídas pela mesa diretora ou a requerimento de, no mínimo, 1/3 de deputados com aprovação do plenário. Vimos bem essa situação de comissões temporárias, né, pessoal? Temos as comissões de representação, comissões especiais e comissões parlamentares de inquérito. O que se afirma aqui no item 1 é das comissões de representação. Elas representarão a Assembleia em atos externos. As comissões especiais, elas têm sua finalidade designada no requerimento e são para fins estabelecidos que não comportem abrir uma comissão de representação ou uma comissão parlamentar de inquérito e nem estejam na competência de uma comissão permanente. Aí eu abro uma comissão especial. Citei a situação de uma comissão especial para compilação das leis do Estado, para a criação de um código no Estado. Mencionei esses 2 exemplos. Exemplo estes que ocorreram aqui no Estado do Maranhão, por isso que estou mencionando para vocês no Estado do Rio de Janeiro. Tá bom? Outro erro do item 1 é informar que, mesmo que estivesse ali comissões de representação, não estaria certo, porque o requerimento para a criação da comissão pode ser feito tanto pela mesa diretora, aí abre-se a comissão de representação, ou a requerimento de 1/10 dos parlamentares ou 7 parlamentares. Fizemos essa situação. Seja comissão especial, seja comissão de representação, o requerimento para a criação de uma das duas, de qualquer uma delas, é de 7 deputados, que ao mesmo tempo é a mesma representação de 1/10 de deputados, né? Porque hoje nós temos 70 deputados estaduais.
Um terço de requerimento é para CPIs. Então você tem que memorizar essa situação. 1/10 para comissões especiais e de representação, 1/3 para CPIs. Item 2. As comissões parlamentares de inquérito são constituídas para fins pré-determinados, por proposta da mesa diretora ou a requerimento de 7 dos deputados, com aprovação do plenário. Comissões parlamentares de inquérito são para investigar fato determinado por prazo certo. Não são para fins pré-determinados. Essa situação é das comissões especiais. E o requerimento não é só de 7 deputados, e sim de 1/3 dos 70 deputados. Item 3. As comissões de representação, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, serão criadas automaticamente no prazo máximo de 24 horas após o requerimento de 1/10 dos membros da Alerj para apuração de fato determinado e por prazo certo. O item 3 também está errado. Esta comissão que está sendo tratada neste item 3 é a Comissão Parlamentar de Inquérito e não Comissão de Representação. Este é o primeiro erro. Mas mesmo que estivesse Comissão Parlamentar de Inquérito, também teria mais erros, porque o prazo máximo para a sua criação não é de 24 horas após o requerimento, e sim 48 horas, tá bom? Tem que memorizar esse prazo que o regimento apresenta. Na Constituição não tem este prazo, no regimento tem, tá? E o requerimento, como vimos, não é de 1/10 e sim de 1/3. Preciso que você memorize isso. Requerimento para a criação de comissão temporária é 1/10 para a comissão de representação especial, 1/3 para a comissão parlamentar de inquérito, tá? Por favor, memorize essa situação. 1/10 é a mesma coisa que 7 deputados, 1/3 é a mesma coisa que 23,3, corresponde a 24 deputados, tá bom? Então, a letra a ser marcada na questão 6 é a letra B de bola. Nenhum item está correto, né? Letra B a ser marcada na questão 6. Seguindo, questão 7. As comissões temporárias da Alerj podem ser de representação especiais ou de inquérito. Sobre a composição das referidas comissões, marque a alternativa correta. Letra A. No requerimento para a constituição da comissão de representação, será indicado, dentre outros itens, o número de membros. O número de membros das comissões de representação não está estabelecido no requerimento, né? Vimos no artigo 28 do regimento que é no mínimo 3 parlamentares e no máximo 7 parlamentares, todos designados pelo presidente. Então é o presidente da Assembleia que vai determinar qual é essa composição, tá bom? O número de membros vai ser designado no requerimento para o requerimento de comissão especial. Aí, dentre outras situações, o que vai estar estabelecido lá no requerimento é a quantidade de membros daquela comissão especial. Letra B. A composição numérica das comissões parlamentares de inquérito será de 11 deputados. Não há essa determinação de membros no requerimento, né? O regimento deixa a cargo do requerimento também da CPI para determinar a quantidade de membros da CPI. Então não vai ser 11 parlamentares que estarão, pode até ser, mas não vai ser sempre esta composição, tá bom? A única coisa de composição de CPI que está determinado pelo regimento é que o primeiro signatário do requerimento que solicitou a criação de uma CPI, ele vai ser o presidente e ele tem o direito de escolher um dos parlamentares para também ser membro da comissão, tá? É uma determinação regimental, tá bom? Letra C. As comissões de representação terão no mínimo 3 e no máximo 7 membros, todos designados pelo presidente da Alerj. Perfeito. É isso que consta lá no artigo 28 do regimento. Letra D.
Não se criará comissão parlamentar de inquérito enquanto estiverem funcionando pelo menos 9 na Alerj, salvo mediante projeto de resolução. O número certo não é 9. O máximo permitido, ao mesmo tempo funcionando, são 7 CPIs. Porém, é permitido criar a 8ª, a 9ª, a 10ª e assim por diante, se for por meio de um projeto de resolução. E aí tem toda uma tramitação especial diferenciada dos requerimentos, tá certo? Então o erro é nessa quantidade 9, que não é 9, e sim 7. Letra E. Para a conclusão dos trabalhos, as comissões parlamentares de inquérito terão o prazo de 90 dias, prorrogável uma única vez por igual período, ao passo que as comissões especiais terão o prazo de 120 dias, prorrogável uma única vez também por igual período. Esta situação de prazo é uma questão que eu acho possível ser cobrada na sua prova. Por quê? Ela confunde algumas coisas. O prazo de funcionamento da comissão de representação não tem previsto no regimento. É o prazo necessário para representar a Assembleia. As comissões especiais, elas têm um prazo máximo de funcionamento. 120 dias, prorrogável por mais 90 dias. Não é pela mesma quantidade de prazo. Não é pelo mesmo período, né? Aí já tem um erro na parte final da letra E. As comissões parlamentares de inquérito, elas podem funcionar sim por até 90 dias, mas a prorrogação não é por mais 90 dias, e sim por mais 60 dias. Então, por isso que eu penso que essa situação de tempo de funcionamento dessas comissões temporárias pode sim ser cobrado na sua prova, tá? Fique atento a este ponto. Então, a letra a ser marcada nesta questão 7 é a letra C de casa. Para finalizar este vídeo de questões do título 2 sobre órgãos da Assembleia, apresenta essa questão 8, né? É uma matéria que vimos no último vídeo que tratamos. Acerca da emissão de parecer das comissões sobre as proposições e as emendas oferecidas, marque a assertiva correta. Letra A. As comissões terão o prazo de 5 dias para emitir parecer nas matérias de regime de urgência. Não, né, gente? Vimos que, a depender do regime, se for de urgência, de prioridade ou de tramitação ordinária, as comissões terão prazos diferenciados. 4, 9 ou 14, respectivamente. Então, aqui não é 5 dias. Pelo regimento, são 4 dias que as comissões têm se for matéria de regime de urgência. A letra A está errada. Letra B. As comissões terão o prazo de 10 dias para emitir parecer nas matérias de regime de prioridade? Não são 10, são 9, né? Se for no regime de prioridade. Letra C. As comissões terão o prazo de 15 dias para emitir parecer nas matérias de regime de tramitação ordinária? Não são 15 dias, são 14 dias. Então, está errado esse ponto também. Letra D. O parecer constará de relatório, parecer do relator e parecer da comissão, com a assinatura dos deputados que votaram contra e a favor. Correto, né? O parecer da comissão vai assumir o parecer do relator se concordar com aquele parecer do relator. Se discordar, aí o primeiro parecer que for divergente, que prevalecer, será ele considerado o parecer da comissão. Tá bom? Letra D está correta. Vamos ver o erro da letra E. Para as matérias submetidas às comissões, deverão ser nomeados relatores dentro de 48 horas, independentemente do regime de tramitação adotado. A parte final está errada. São 48 horas sim, né? Recebida a proposição, o presidente vai ter que designar relator em 48 horas. Se for no regime de prioridade ou de tramitação ordinária. Vimos no vídeo anterior que se for no regime de urgência ou em regime especial, que aí nem as comissões possuem esse prazo, porque tem uma tramitação especial, nestes casos, esse prazo de 48 horas não vai ser adotado, e sim vai ser distribuído imediatamente. Regime de urgência e de tramitação especial é imediato. Regime de prioridade
e regime de tramitação ordinária, 48 horas, tá certo? Então a letra a ser marcada nesta questão 8 é a letra D de dado, tá? Assim encerramos este vídeo sobre as questões dos órgãos da Alerj. No vídeo seguinte começaremos a análise das seções da Alerj, que trata do título 3. Um abraço e até lá.